Os bolsonaristas são assim, né? Os bolsonaristas, eles amam a pessoa, eles idolatram a pessoa. Alguém me disse o seguinte, olha, o nosso presidente anda na rua, chamando o Bolsonaro, olha só como o nosso presidente vai na rua, um monte de gente vai com ele. Cadê o Lula? Aí eu respondi, o Lula está trabalhando. A gente não votou no Lula para ficar que nem um pangaré, um idiotas atrás dele, não, de moto, fazendo procissão. Primeiro que o Lula não é santo. Segundo, ele não é popstar. Eu votei nele para ser presidente, para trabalhar. Não para ficar vagabundeando por aí, um mando de homem, gente atrás dele. Sabe por que vocês vão atrás dele? Porque vocês são otários. Nós não somos otários, nós votamos no Lula para presidente. A gente não é otário, não faz procissão para presidente, a gente não idolatra, não endeusa ele, não. Nós colocamos ele para ser presidente da República, não para eu ficar idolatrando. Ai, é meu mito, ai, é minha vida. Aí eu saio atrás dele, feito palhaço, gritando por causa dele. Não, a gente não faz isso. Vocês fazem porque vocês são idólatras, idiotas, imbecis. Gastam dinheiro de vocês, ficam atrás de político. Deixem de ser idiotas. O Lula é para estar trabalhando, não como o Bolsonaro. O Bolsonaro ficava vagabundeando. Aí, aonde ele está, e as pessoas vão gritando por ele, feito palhaço. Nós não fazemos isso. A nossa popularidade está demonstrada no voto. Quando a gente vai, aí nesse dia a gente sai. Aí vê assim, milhares de pessoas não saíram para votar no 13. Aí saiu. Não adianta ficar com um montinho de gente no meio da rua e no final perder a eleição. Se fudeu. Desculpa a palavra, eu não posso falar assim. Entendeu? Trabalha, né? Fazer, né, aqui. A gente tem live para fazer, tem trabalho para fazer. A gente não vai ficar atrás de político aí, não, né? É diferente. Vamos falar do pastor da Michele Bolsonaro agora. Atenção, evangélicos do Brasil. Atenção, evangélicos do Brasil. Se você quer uma oração na tua igreja, se você quer que eu faça uma oração pro teu vereador, pro teu prefeito ganhar, eu vou fazer uma oração poderosa. Até os tronos da graça vão tremer, os querubins vão reagir e o teu prefeito vai ganhar. Sabe o que você tem que fazer? Você envia uma proposta de emenda parlamentar para o meu escritório. Manda 500, só 500, está resolvido o caso. Vamos falar ainda. É o pastor da Michele Bolsonaro, orou abençoou dois candidatos, mas teve um deles, o bolsonarista, que recebeu R$500 mil. Uma oração dessa, você faria uma oração dessa? Eu ia ficar inclinado a fazer uma oração dessa. Para ganhar R$500 mil, Aquis, até eu faço oração. Eu viro religioso, eu viro evangélico, na hora faço oração. Para você ver o grau de picaretagem. O cara recebe R$500 mil e vai lá e abençoa o político que deu R$500 mil para ele. Primeiro, uma situação completamente absurda, ilegal e inconstitucional, que é, no Estado laico, você tem uma emenda parlamentar para uma ONG, para uma entidade ligada a uma igreja. Igreja Batista Atitude, que é da Barra da Tijuca, um bairro de classe média alta aqui do Rio de Janeiro. Você faz uma emenda parlamentar para uma entidade religiosa. Ah, não, mas não é da igreja. Pô, mas é uma ONG ligada à igreja, a mesma coisa. Quem vai colher o bônus político disso é a igreja. Ou seja, você pegar dinheiro público, que deveria estar sendo usado para saúde, para educação, para segurança, para transporte, e utilizar para botar na igreja, para agradecer um pastor, que na verdade não é um agradecimento. Você está comprando o apoio político do pastor. Porque chega no período de eleição, esses R$500 mil que o deputado Ramagem deu, né, esse pilantra desse Ramagem, que vai ser condenado por golpismo já, né, que chefiou a BIM, daquele esquema corrupto que ele tocou, você dá R$500 mil para o pastor e o pastor depois vai te ora na época da eleição, pedindo aos seus fiéis, que são muito obedientes, muito fiéis, para orar por aquele candidato ali. Eu fico impressionado aqui, como é que o evangélico não percebe que é tratado como gado, que é tratado como rebanho. É lógico que quem está assistindo a gente aqui, a audiência do Critica Brasil, muitos são evangélicos, é uma audiência mais crítica, que vai ver isso, vai separar. Não, religião é aqui, política é aqui. Agora eu fico impressionado com aqueles que frequentam esse tipo de igreja aqui, não percebem que são tratados como rebanho, como gado, que são enganados. Porque no mesmo dia, o pastor da Michele, que é o Josué Valandro Júnior, ele abençoou o candidato bolsonarista, o Ramagem, que estava lá junto com o Carlos Bolsonaro, e logo em seguida, ele vai e abençoa o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é rival dele. Ele abençoa os dois,
Sabe por quê também? Porque Eduardo Paes também deu terreno para eles. Eduardo Paes aqui no Rio está fazendo de tudo para ter o voto dos evangélicos também, e está tendo, né? Vai ganhar em primeiro turno, ao que tudo indica, né? Eu vou votar no Tarcísio. Esquerda do Rio de Janeiro é Tarcísio. Mas ele está liderando as pesquisas. E Eduardo Paes, malandramente, também é político velho, deu um terreno para a igreja. Você vê o absurdo, a promiscuidade que a política está vivendo no Brasil nesse momento, onde os políticos ficam querendo dar tudo para a igreja, para depois as igrejas abençoarem esses políticos. Estão comprando as igrejas para poder fazer benfeitorias políticas, para poder botar determinado político no poder. É isso. Igreja agora tem preço. Um dá 500 mil e é abençoado, o outro dá um terreno, o prefeito do Rio de Janeiro dá um terreno e é abençoado também, pedindo para o fiel orar por ele. Orar merda nenhuma, tá pedindo para o fiel o seguinte, vota nele porque esse aqui deu dinheiro para a igreja. E aí, inclusive, aqui, ficou disputa depois nas redes sociais para ver quem era o mais obediente a Deus. Aí os bolsonaristas estão falando que, olha, o Ramagem é mais obediente a Deus porque ele ficou de joelho, e o Eduardo Paes não ficou de joelho. Então, temos que votar no que ficou de joelho. Para você ver como é que as pessoas não percebem. Como é que é? Um fica de joelho, outro fica em pé. E o outro não. Aí eles pegaram as duas imagens e botaram nas redes sociais, deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui, e mostraram as duas imagens deles. E aí os bolsonaristas dizendo, olha, a imagem diz tudo, o Ramagem está de joelho, Eduardo Paes não está de joelhos, ou seja, o Ramagem é mais obediente a Deus do que o Eduardo Paes. Para você ver como é que é tudo manipulação política, a igreja virou um negócio político, né? Agora vamos falar o seguinte, hoje as matérias dos jornais banco falso de Pablo Marçal, engana as pessoas cobrando taxa. E tem mais, seguradora que não é seguradora, banco que não é banco, não é? Alguém escreveu aqui uma coisa que é muito interessante. Marçal não foi tão pobre quanto diz e não é tão rico quanto propaga. Não é? É puro marketing, não é? Como é essa situação? Quer dizer, banco falso, seguradora falsa, ele não tem banco, porque ele disse que comprou um banco, não foi isso? Quanto custou esse banco? E é um banco ou não é um banco? Como é que é? Aqui, isso é papo de coach. Coach é para ensinar otário. Vou falar com todas as palavras aqui. Todo dia sai de casa um malandro e um otário. O malandro hoje em dia é chamado de coach. O cara que sabe falar mais bonitinho, né? Sabe, bota uma roupinha mais social assim, bota um relógio de ouro. Às vezes que não é nem ouro, mas ele tem que vender ideia de sucesso. Então o Marçal, para conseguir enrolar os otários que pagam os cursos deles, que é esse o nome mesmo, e pagar os cursos para assistir palestra idiota dele, ele tem que dizer que é um cara de sucesso. Como é que ele faz isso? Dizendo, eu comprei um banco, eu comprei uma seguradora. Mentira, tem merda de banco nenhum. Marçal não tem um banco nada, ele tem uma plataforma que cobra para a pessoa abrir conta em um banco. É um falso banco. Ele cobra R$45 aqui. Olha como é que as pessoas são otárias. Inclusive, quando ele foi lá num podcast muito famoso, que ele falou como que ele ganhou dinheiro, né? Que deve ser mentira, não deve ter ganhado aquilo tudo dinheiro, não. O cara falou como tem otário no mundo, né? E é verdade. Ele cobrava aqui R$45 através dessa plataforma dele para abrir conta num banco, sendo que esse banco você abria a conta de forma gratuita. Deixa eu ver se eu acho o nome do banco aqui para falar para vocês. Ó, ele dizia que ele abriu o General Bank, nome do banco dele, né? Que teria sido autorizado pelo Banco Central. Mentira, General Bank não é um banco. General Bank é apenas uma plataforma que cobra para você abrir uma conta no banco, aqui no Asas. E esse sim é um banco que tem registro no Banco Central. E os otários vão lá, pagam para ele fazer uma coisa que é de graça. Você imagina, né? Você pagar por uma coisa que é de graça. É isso que ele fez. Assim como a seguradora dele, aqui, ele falou que tem uma seguradora e tal. Sabe o que é essa seguradora? É como se fosse um corretor que está vendendo uma coisa, por exemplo, a seguradora do Bradesco, seguradora do Itaú. Ele era isso. Ele era apenas uma seguradora, suporte seguradora, era só, na verdade, uma espécie de corretagem que vendia seguros de outras seguradoras. Então não é seguradora merda nenhuma. Aquilo ali é apenas uma empresa que vende seguros para as seguradoras. Uma espécie de corretagem. Só que é lógico, né? Para falar que é um homem de sucesso, empresário de muito sucesso, homem de negócios, ele diz que tem um banco, que é um banqueiro, que tem uma seguradora. Tem nada. Exatamente a frase que falaram aí. Não era tão pobre como falava e não é tão rico como quer parecer. Agora, para enganar os otários, os frustrados, os perdidos que estão aí buscando
um homem de negócio para salvar nosso país, é isso que as pessoas estão buscando, vendo o Marçal, um homem de sucesso. Nem tem tanto sucesso assim. E vamos ver o que vai acontecer depois dessa eleição, com um monte de processo já está circulando contra ele aí.